Portal GA e Instituto Arte Musical apresentam programa Papo de Quinta. Oferecimento Grupo Macedo, construindo sonhos, cultivando o futuro. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do mês de novembro de 2025 do Papo de Quinta. Novembro, o mês onde se dará o encerramento do Papo de Quinta de 2025, desta temporada, mas fiquem atentos, hein, que até o final do mês teremos episódios inéditos e interessantes feitos especialmente para vocês. A nossa convidada de hoje é professora, mas ela tem uma formação peculiar e curiosa, que muitos de vocês não conhecem, assim como eu também não conhecia. Ela é a Gláucia Patrício dos Santos. Seja bem-vinda, Gláucia. Muito obrigada pelo convite. Me sinto à vontade. Muito obrigada. Gláucia, conta para os nossos espectadores que formação é essa? Bom, vamos lá, gente. Acho que poucas pessoas já ouviram falar. Muitas pessoas ouvem falar em teologia, que as pessoas se formam para ser pastores ou para pregar. A minha formação é de missiologia, onde nós estudamos um pouco de antropologia, geopolítica, para a gente poder se adaptar aos lugares e aprender a conhecer sobre culturas. Você tem uma visão mais abrangente sobre as pessoas, sobre o olhar de culturas diferentes, realidades diferentes. Então, essa foi a minha formação, para poder lidar com povos, com etnias, para poder lidar com nações diferentes da minha nação. E o que fez você se interessar para ter esta formação e dedicar a sua vida a missões em várias partes do mundo? Bom, eu teria que voltar para minha casa, porque acho que tudo está lá na infância da gente, né? O meu pai, ele sempre teve um olhar social muito forte, ao ponto de levar pessoas para casa, de dar banho, de cuidar, de fazer compras, se uma criança está perdida, levar para a polícia, poder ajudar. Sempre teve esse olhar. E de estar na rua e falar, a pessoa está ali com fome, deixa eu comprar alguma coisa, e parar para poder cuidar. A minha mãe, já por outro lado, no lado mais religioso, então sempre se envolveu com essa questão também de igreja. Então eu cresci indo para a igreja e no nosso envolvimento, nosso crescimento, sempre envolvido com seminários missiológicos, desde pequena. Então, os missionários que vinham de partes do mundo, ou de partes diferentes do Brasil, iam para minha casa. Então, iam lá para almoçar, para passar uma tarde, para poder descansar, né? E minha mãe também lidava muito com o público. Então, isso acho que estava lá escondidinho, sabe? Que você não tem nem ideia. E, de repente, eu comecei a ter pensamentos sobre como é que deve ser do outro lado, sabe? Como é que é a realidade do povo lá fora. Eu ouvia muito sobre África. E eu falava, tá, mas não só tem África no mundo, tem Ásia também, que a minha paixão é a Ásia, onde eu passei mais de 20 anos. Então, e aí foi uma trajetória muito natural, foi construindo aos poucos. Aí eu me decidi terminar tudo, largar tudo e falar assim, eu vou estudar. Vai fazer o quê? Você quer fazer psicologia? Sim, mas eu quero fazer missiologia. Muitas pessoas acharam que eu estava louca, né? Que futuro isso vai ter para a sua vida, filha? Você não vai montar um negócio, você não vai ter um consultório, você não vai ter uma clínica, né? Mas, ao mesmo tempo, Deus me proporcionou a colocar os pés em muitos lugares que eu nunca imaginei, a conhecer pessoas que eu jamais sonharia conhecer na minha vida e a ver pessoas sem esperança voltando a sonhar e acreditar na vida. Eu acho que essa é a minha herança, o meu presente, a minha fortuna é disso, de saber que eu pude estar na vida de outras pessoas, de outras culturas e, de alguma forma, através da educação também, poder ajudar e inspirar essas pessoas a terem uma vida melhor.
Como foi a sua experiência quando você foi fazer a sua primeira missão fora do país e para onde foi? Bom, a minha primeira missão, na verdade, ela começou aqui no Brasil, foi no sertão da Paraíba. É aquele lugar, 10 dias sem água, um dia com. Aquele que você toma banho na bacia, para você guardar água, para você jogar no vaso, né? Então, ali foi, Deus começou a me preparar para conhecer um pouco das dificuldades que eu iria enfrentar mais na frente. Então, depois disso, eu fui me preparar para algo transcultural, que eu estava trabalhando na área cultural dentro da minha nação. E eu queria aprender agora da forma transcultural. Então, foi por isso que eu fui estudar, fui para Monte Verde, uma organização chamada World Horizons, que é da Inglaterra, mas também tem aqui. E foi um estudo prático. Nós passamos um tempo na Argentina, no Paraguai, para aprender um pouco do espanhol e, ao mesmo tempo, começar a sair do Brasil, não de uma forma tão impactante. E depois nós fomos para a Inglaterra para poder passar um tempo para estudar o inglês e continuar os nossos estudos de missiologia também, né? E a minha primeira encontro com o povo asiático foi na Inglaterra. Tem uma cidade chamada Leicester, que 70% são asiáticos, afegão, paquistaneses, indianos. Então, assim, eu fiquei encantada. Eu falei, é isso que eu quero para mim. Quando eu encontrei o povo, a cultura, parecia que já fazia parte de mim. Eu não sei explicar isso, sabe? E quando eu cheguei na Índia, definitivamente, parecia que eu cheguei em casa. Era uma coisa assim que eu não consigo explicar. E primeiro ano, lógico que foi difícil, que é a adaptação de comida, né? Você fica impressionado com a cultura, você vê tudo diferente como você nunca viu, né? A roupa, a forma das pessoas se vestirem, de se comunicar, tudo é muito lindo, mas de repente você começa a mergulhar um pouquinho e começa a entrar ver as pontinhas dos iceberg, né? E aí você começa a entrar em choque, em comparação, no Brasil não é assim, isso aqui é melhor lá, e foi descobrir, foi navegar nessa questão de choque cultural, de me encontrar, de me perder e ver uma nova Gláucia, diante dessa ótica, né? Dessa cosmovisão nova que eu tive que aprender a viver. Então foi difícil, não foi fácil. Quis ir embora, sim, chorei, sim, senti falta do pão francês, sim, senti falta da farinha da Bahia, sim, senti falta de muita coisa. Mas depois parece que vai acontecendo algo novo no seu DNA, não sei te explicar. Que aquelas coisas que você passava a sentir falta, você ainda gosta, mas você agora acrescentou outras coisas que eu estou aqui no Brasil e sinto falta de lá, né? Isso é incrível, mas foi muito bom. Foi uma jornada de autoconhecimento e de conhecer o próximo também. Gláucia, você sabe que o portal GA, né, que é o portal responsável pelo programa Papo de Quinta, o Papo de Quinta é parte da programação do portal GA. Nós temos como filosofia levarmos informação, esclarecimento para os nossos seguidores, para quem nos acompanha. E é muito interessante e, ao mesmo tempo, motivo de muito orgulho recebermos alguém com uma bagagem como a sua, porque não é algo comum ter esse privilégio. Você mencionou a Índia, por exemplo. Nós, e eu me incluo, que nunca viajamos para lá, que não fazemos ou fizemos missões, a gente tem uma visão da Índia, das novelas, da novela O Caminho das Índias. Parece que é tudo muito bonito e, na realidade, não é assim. Não foi para ajudar e para contribuir com a vida daquelas pessoas que você foi para lá. Foi com uma outra camada da sociedade. Sim. Sim, absolutamente. Até nessa novela, Glória Pérez, ela esteve na Índia e eu estava na reunião da novela. Foi muito interessante. Nós, como brasileiros, dando os nossos pitacos, né? Sendo entrevistados de como ela iria ver a Índia. A Índia é um mundo paralelo. Ela consegue conviver com o novo,
com a tecnologia, ao mesmo tempo com a pobreza extrema, né? Então, os dois convivem no mesmo ambiente. Não é como em algumas partes aqui do Brasil, que você tem um bairro diferenciado, que é mais para uma população mais rica. Não, os dois, eles vivem ao mesmo tempo, eles se confrontam, eles se olham o tempo todo. Então, mais de 70% da população indiana ela está embaixo da linha da pobreza. Não é pobreza, abaixo da linha da pobreza. E com isso existem muitos problemas, né, social. E eu não expliquei isso para o Wellington, mas o meu trabalho foi voltado contra o tráfico humano, que é justamente por causa da pobreza, o que acontece bastante. Foi um trabalho pesado, cansativo, e existe as dificuldades da Índia, que é a questão de castas. Apesar das castas terem sido abolidas há muito tempo, mas isso ainda continua na mentalidade, né? E tem as castas que realmente mostrou na novela, eu não acompanhei, mas ouvi o roteiro da novela, que são os Dalits. Hoje os Dalits têm um progresso muito grande, porque tem Dalits hoje na política, que não sentia antes. Mas, mesmo assim, ainda enfrentam um atraso gigantesco na questão de acessibilidade, né? Os Dalits são considerados impuros. É como se fosse a poeira do pé de Brahma, que é o deus da criação da Índia, né? Chamado Brahma. Então, ele é como se fosse a poeira, né? Nem a parte do corpo, né? do deus. Então, eles são colocados à margem mesmo, né? Às vezes vivem como animais. As pessoas vão lá e jogam comidas, nem chegam perto. Às vezes é um indiano de uma casta mais alta e vê um Dalit, eles atravessam a rua, né? Então existe isso, lógico que existe uma mentalidade nova surgindo, ativistas, né? Que não se conformam, que não se silenciam, que dão vozes a essas pessoas. Então está trazendo um olhar diferente, mas existe ainda uma estrada muito longa para poder trilhar com relação a essa questão de equidade e igualdade social, né? Durante esses 20 anos que você viveu na Ásia, foram na Índia ou em outros países também? Bom, como eu fui no meu primeiro ano para a questão de estudos, então eu fui para o Paquistão logo depois do atentado do 11 de setembro. Estive lá no Paquistão, foi assim surreal, as pessoas celebrando as mortes, né? Os muçulmanos, que são os xiitas, né? Que são os radicais, né? Nem todos os muçulmanos seguem essa mesma linha. Depois eu fui para o Nepal também, fui fazer um curso, estudar. Então, o meu primeiro período foi mais de conhecer as culturas, né? De entender a religião, o islamismo, o budismo, o hinduísmo, né? Depois eu fui para Tailândia, também morei um tempo na Tailândia e consegui percorrer alguns lugares da Ásia com o objetivo de realmente poder conhecer como é que é esse mundo, essa cultura asiática, que ao mesmo tempo ela me encanta, ao mesmo tempo ela me assusta, né? Essa realidade que a gente não consegue trazer de forma tão concreta para a gente. Então, assim, foi a Índia, o Nepal, o Paquistão e, a nível de estudo, também a Tailândia e Singapura. Uhum. O tráfico humano é um assunto extremamente sério, que algumas pessoas, acreditem em vocês, ainda acham que é coisa de filme, que não existe, na verdade. Mas a Gláucia, ela está aqui hoje no nosso estúdio em Guariba para falar para vocês que existe, e não só existe, mas ela trabalhou no combate. Isso. Fala um pouquinho para a gente a respeito desta verdadeira atrocidade. Quando você entra nessa questão desse assunto sobre o tráfico, seja ele qual for, é um submundo. É um mundo onde você não imagina o limite da maldade até onde vai, da ganância até onde ela vai.
ao ponto de você sacrificar o outro, né, para benefícios próprios. E é um mundo muito sujo no sentido da pobreza, da falta de cuidado, de uma forma desumana em si. Isso já é um ponto que eu tive que superar meu estômago para poder lidar com isso, né? Então, é uma realidade dura, difícil, é uma realidade que até hoje, em 2025, isso acontece. A realidade da Índia é forte pelo sentido de que mulher não tem valor na cultura indiana. Então, não sei se já ouviram falar do dote. Então, quando um homem, uma família, tem uma filha mulher, ele já sabe, todo investimento a gente já perdeu, porque a gente vai ter que pagar o casamento, vai ter que pagar para outra família. E aí, quando tem a segunda filha mulher, aí eles falam, não, a gente está acabados. E quando vem a terceira? E aí que entra o conflito. Muitas dessas crianças, elas são vendidas para os pontos de prostituição ou para órgãos, para doações de órgãos, né? Era aí que eu queria chegar. Se realmente essa questão de órgãos é real. Eu sabia que sim, mas eu gostaria que vocês soubessem também que pessoas são traficadas para serem mortas para o tráfico de pessoas se transformar num tráfico de órgãos humanos. Isso, existe bastante, mas eles são, ao mesmo tempo, são muito organizados nessa questão do crime, né? Então, existe uma vertente para a prostituição e a outra para o tráfico humano de órgãos. Então, eles se separam, cada um sabe o seu nicho de trabalho. O meu foi voltado para o tráfico humano na questão de exploração sexual. Então, crianças a partir de 4 anos de idade, que elas eram vendidas, saíam com a proposta de sair da sua casa para estudar numa cidade maior. Não sei se você lembra, aqui no Brasil tinha muito isso. Olha, vem para a cidade maior, sai do interior, vamos conseguir vem trabalhar na minha casa que eu te dou educação. Então, isso ainda continua lá na Índia. As crianças, os pais deixam ir porque eles não têm dinheiro mais para cuidar, e ela vai estudar achando que vai, mas quando ela chega nos grandes centros, cidades grandes, né, como Mumbai, aonde eu trabalhei, tem a Luz Vermelha, a Rua da Luz Vermelha muito grande, e elas são vendidas para lá. Então elas chegam ao primeiro choque de realidade. Tem um filme, até um documentário, que é justamente como eu trabalhei, se alguém quiser ver isso de perto, é chamado Nascidos em Bordéis, tá? E uma outra que eu também tentei trabalhar na tradução dela em português é It's a Girl, quer dizer, é uma menina. E é um túmulozinho com um balãozinho rosa subindo, falando por que as mulheres são discriminadas e por que elas morrem por serem mulheres. Uma curiosidade, na Índia, meu filho nasceu lá. Eu fiz a ultrassonografia, mas eu não podia saber o sexo do meu filho. É contra a lei saber, porque se souber que é menina, existe muito aborto. Então, para acabar com essa questão de aborto e equilibrar o número de homens e mulheres, foi proibido a questão da ultrassonografia. Eu soube o sexo do meu filho porque eu tive que fazer uma viagem para Bangkok e lá eu passei mal. E aí fui para o hospital e lá o médico, eu perguntei, ele falou, mas está quase na fase de não conseguir ver mais, né? Mas ele conseguiu ver e é um menino de novo, então tenho 2 meninos. Para os indianos eu era uma mulher duplamente abençoada, porque eu tive 2 homens. É onde entra a riqueza, aonde eles acreditam que a reencarnação vem pelo homem, que é ele que conduz o caminho da reencarnação da família. Então, o fato de você ter filhos homens significa que você é uma pessoa próspera. Esse documentário, Nascidos em Bordéis, quem tem estômago para assistir, conta essa realidade. As crianças não ficam do lado de fora, como as mulheres. Elas ficam do lado de dentro, onde elas são colocadas em filas, e os homens entram e vão escolher qual delas eles, né, vai dormir, né? E essas crianças já chegam nas zonas de prostituição com uma dívida muito grande, porque elas foram compradas, né? Levadas, deram dinheiro para a família para estarem lá.
Então, ela vai pagar ao seu cafetão, que ela só vai descobrir depois, com o seu trabalho. Então, ela jamais fica livre. Aonde entrou o nosso trabalho? Nosso trabalho entrou nessa quebra de ciclo, aonde ela jovem tinha os seus filhos, e os seus filhos tinham, suas filhas tinham que substituí-las em qualquer momento que elas estivessem doentes, não importando a idade. E elas traziam uma dor muito grande de que elas não queriam que suas filhas passassem pelo que eles estavam passando, ou que elas passaram. E aí aconteceu alguns movimentos de resgate. Nós, como brasileiros, não podemos fazer o resgate. É algo muito pesado para nós, a gente dá de frente com coisas que arriscam a nossa vida. Então, o que acontece? Existem pessoas que fazem o resgate, depois eles procuram pessoas para que possam acolher naquele exato momento as crianças que foram vendidas para prostituição ou a que as mães querem que sejam resgatadas daquele lugar. Então, entrava em contato conosco, nós íamos lá, nós buscávamos, independente de como estava a situação da criança ou não, trazíamos, às vezes era uma luta para conseguir tirá-las de lá, e aí dava um cuidado médico, tinha que fazer cirurgias, fazer tratamento de AIDS e tuberculose, toda sorte de doenças que elas ficam vulneráveis, porque vocês sabem que a Índia, nesse lado de limpeza, não é algo assim tão exemplar, apesar de ter partes da Índia que é incrível, que é linda, né? Então, a Índia não é totalmente sujeira, como as pessoas pensam, como o Brasil não é só índio e não é só samba, né? Nós temos muitas outras realidades no Brasil, assim também a ideia vendida da Índia é só o Rio Ganges sujos e tem o Rio Ganges limpo também, né? E tem o outro lado também bonito da Índia. Mas foi mais ou menos dessa forma que a gente trabalhou. Hoje, depois desses anos todos, lógico que elas estão casadas, muitas delas casaram, têm filhos. Para conseguir o casamento foi um milagre, é uma outra história que eu posso contar, senão eu choro aqui. E tem meninas que moram hoje nos Estados Unidos, tem umas que já estão fazendo o quê? Mestrado, né? Eu só estudei, parei, e elas continuam e tiveram sua esperança de vida, né? Sua realidade, destino eterno, acima de tudo, por conhecerem a Deus, mudado, né? Mesmo porque você também, como profissional da educação, como professora, nesse universo que você mencionou, essas crianças nem sequer têm acesso à educação, à escola? Não tem mesmo. É difícil, são várias demandas, várias realidades. E dessa realidade o preconceito é muito grande, porque são filhas de prostitutas e muitas vezes as mães nem documentos têm, como os filhos também não têm documentos. Então, quando eu já peguei meninas de todas as idades, né? A gente foi tentando pegar o limite que eu não consegui, que era o bebê. Não consegui pegar, porque as licenças são bem difíceis. Então, quando eu já peguei crianças de 4 anos de idade, era mais fácil. A gente conseguia alfabetizá-la, depois levantávamos pessoas para ajudar na educação, e a gente matriculava nas melhores escolas para elas poderem competir com as outras. Elas já tinham muita coisa que deixavam elas para trás. E a educação, a gente acreditava que podia impulsionar para uma vida melhor, ainda que não fosse na Índia, mas fosse fora, ou se na Índia alguma oportunidade aparecesse, elas estavam prontas, né? Então, peguei crianças de 8 anos que não sabia nem escrever, nem falar, então tínhamos que investir na questão de educação, primeiro dentro de casa, alfabetizar, para depois colocá-las para fora, para poder entrar numa escola e poder acompanhar. E o interessante é que a gana, a vontade de vencer na vida, essas meninas me surpreenderam, assim, muito. Eu pegava meninas que eu falava, gente, elas não vão conseguir, às vezes, na minha cabeça, né? E o interessante também é que tem crianças que não falavam a língua do estado, que cada estado na Índia tem a sua língua. Eu estava morando no estado de Maharashtra, que Mumbai é a capital. Então, lá fala Marathi, além do Hindi. Então, essas crianças não sabiam também a língua, porque vinham de outros locais, né?
Então, a gente colocava uma professora de hindi, para que elas possam acompanhar as escolas, professor de Marathi e professor de inglês, que era eu, que estava lá sentada com elas e ensinando de forma informal, através da conversa lúdica, de uma brincadeira, para que fosse mais leve o aprendizado, né? Mas a Índia em si tem uma cultura bilíngue, trilíngue. Uma criança pequenininha, ela consegue falar 3 línguas tranquila. Então, isso é uma coisa muito natural para eles, o aprendizado, né? De outras línguas. Então, hoje, ver essas meninas formadas, ver essas meninas casadas, ver essas meninas galgando lugares que elas jamais poderiam sonhar, fruto do amor de Deus e também da educação. E agora, você de volta ao Brasil, nós vamos falar a seguir sobre um projeto muito interessante que eu ia dizer está nascendo. Na realidade, já nasceu. Sim. Digamos que ele está sendo ali preparado, porque ele já nasceu, né? Você está preparando esse projeto para o mundo. Isso. Mas você, neste momento, considera esta parte da sua vivência encerrada ou você ainda tem como objetivo ir para fora do Brasil e fazer novas missões? Bom, eu dei um tempo, os meus filhos não moravam no Brasil, e então eles precisavam passar um tempo aqui. E eu precisava dar uma pausa também, né? Muitos anos fora eu fiquei perdida, eu precisava voltar para a minha cultura, precisava voltar a me sentir parte novamente, né, do Brasil. Então, eu fiz uma pausa que eu não sei te dizer até quando, né? Essa pausa, mas é uma pausa para esperar o término dos estudos dos meus filhos, que precisava de uma atenção maior também, precisava de uma mãe agora mais dentro de casa para cuidar deles, né? E apesar da educação asiática ser fabulosa, né? Os asiáticos são muito comprometidos na questão da educação. Então, eu vi os dois lados, né? As crianças sem e as crianças que realmente tinham como é que é o compromisso da educação. Então, 2 anos e pouco que voltei, estou redescobrindo o que Deus quer para mim nessa área. E, voltando para o Brasil, fiquei um pouco assustada com a questão da educação, né? Lá em 97, onde eu saí, deixei tudo. Para agora. Mudou muito. Muita coisa. E eu fiquei um pouco assustada e eu fiquei pensando o que pode ser feito, né? O que pode mudar, o que nós podemos aprender, né, com essa questão dessa vivência lá fora. Mas eu não sabia para quem compartilhar isso, né? Quem seria a pessoa assim, que iria comprar também a ideia de entender essa questão de princípios e valores com relação à educação. E é aí que nasceu o projeto. Né? O Wellington já estava com algumas preocupações e percebendo e conversando com os pais e sentindo uma necessidade de ampliar. Na verdade, ele tem muitos projetos lindos no coração dele com relação a cuidar dessa geração. Ontem ele estava até falando, será que eu sou um pouco utópico, sabe? Eu falei, não, isso é realidade, é possível sonhar, né? E trazer essa realidade de uma forma muito simples. Nós precisamos de tantas coisas para poder fazer acontecer, né? Então, é esse projeto de musicalização bilíngue, poder trazer o inglês de uma forma muito leve, muito dinâmica, muito sensorial, de uma forma divertida, né? Não só para as crianças terem apenas a música, mas poder aprender um outro idioma junto, né? Com a música, e vai vindo outras coisas também por aí, que eu ouvi ontem, que ele vai estar colocando, vai estar divulgando, que é uma coisa muito linda, de cuidar mesmo dessa parte educacional, não no sentido clássico que a escola faz com os livros, mas de uma outra forma de aprendizado, né? Então, para sintonizar vocês, a Gláucia se referiu ao Wellington Marafiotti, né? O proprietário do Instituto Arte Musical, nosso exímio professor de música,
nosso parceiro, a gente sempre fala que ele é um orgulho para Guariba, Uau. assim como todos os projetos dele. E este que agora você está ingressando será então mais um motivo de orgulho para a nossa cidade e para toda a nossa região, pois todos poderão participar Sim. desta musicalização bilíngue, que Isso. pelo que você falou é só a pontinha do iceberg. Só a pontinha do iceberg. O meu objetivo não é de forma alguma copiar nada, mas absorver valores, né? Princípios e valores que os asiáticos têm com relação à educação. O princípio de honra, o princípio de valorizar o aprendizado, o princípio de saber que o professor é o detentor do conhecimento, né? Então, eu vou trazer algumas técnicas também asiáticas de aprendizado, né? Que eu fui mergulhando na questão desse estudo junto com os meus filhos, né? Eles, na verdade, foram os meus professores e que eu caminhei essa jornada com eles. E tem muita coisa linda que a gente pode trazer e agregar. Lógico, respeitando a particularidades, a nossa cultura, mas eu acredito sim que princípios e valores a gente pode olhar com um olhar de admiração e tentar trazer, né, para a nossa realidade. Com toda certeza, tudo que é bom, que agrega, é sempre muito bem-vindo. Sim, verdade. Na vida nós temos que filtrar aquilo que nós vamos absorver e propagar daquilo que nós vamos deixar de lado. E é isso que você, junto com o Wellington, estão fazendo, e você trazendo toda essa experiência, toda essa bagagem dessa história de vida tão linda, e certamente isso tudo será divulgado para não só os que já são alunos do Instituto Arte Musical, mas para os que ainda não são e que queiram ingressar no projeto possam. Sim. Eu queria só fazer uma divisãozinha aqui, que as pessoas vão falar assim, mas ela trabalhou nessa área com crianças, mas eu trabalhei também em outras áreas, né? Eu também me envolvi não só com crianças na área de risco, mas me envolvi com muitas empresas, me envolvi com muitas nacionalidades, me envolvi com muitos projetos que visavam pessoas também que tinham condições de poder aprender, mas não sabiam como aprender. Brasileiros que chegavam lá e falavam, como é que eu aprendo essa língua, como é que eu aprendo inglês, como é que eu me desenvolvo. Então, foi algo, sabe, muito natural. Essa caminhada que acabou se costurando em algo que eu não imaginava, né? Que me trouxe esse olhar atento da importância de como aprender. Então, esse é o meu lema, como é que a gente aprende, como é que a gente agrega coisas novas, né? E eu quero poder servir de alguma forma com as minhas experiências, também aprender muito, que eu tenho que trazer muita coisa à memória, eu tenho muita coisa para aprender, mas servir da melhor forma possível para uma construção de alguma coisa nova que eu ainda não sei também, mas não quero mensurar, mas apenas dizer assim, estou à disposição de Guariba, né, para poder dar o meu melhor e, de alguma forma, oferecer um pouco daquilo que eu vivi lá fora. Como nós utilizamos nessa metáfora a pontinha do iceberg, eu vou utilizar de novo, porque vocês sabem que durante um episódio é impossível a Gláucia relatar toda a experiência de vida dela, 20 anos só de Ásia. Então, como ela bem colocou, ela trabalhou com vários públicos, várias faixas etárias, muita coisa vai acontecer e o Portal GA vai estar aqui para dar publicidade e visibilidade. Nossa, que bom. Obrigada por isso. Fico feliz. Nós ficamos muito felizes com a sua participação. Realmente é um privilégio conversarmos com pessoas que têm bagagens tão diferentes das nossas, e vocês podem ter certeza que através do Portal GA vocês saberão tudo a respeito do projeto. Vocês estarão também vendo aí no rodapé o Instagram particular da Gláucia, ou o WhatsApp dela. Ela é professora de inglês, dá aulas particulares, Isso né, Gláucia? mesmo, sim, dou aula particular. Então é só entrar em contato, vocês já viram o know-how da professora.
Acompanhem também as redes sociais do Instituto Arte Musical para ficarem a par desse projeto novo que Guariba receberá com muito amor, assim como toda a região. Isso mesmo, estamos aguardando vocês. Quiserem conversar, tirar dúvidas, como é que vai ser esse corpo, o que vai estar sendo construído, vem fazer parte, né? Nós temos espaço para todo mundo, para agregar valores, para aprender, todo mundo com o mesmo objetivo. A gente pode fazer muitas coisas juntos, né? É o espaço, literalmente o espaço para o bem, porque tudo que é voltado à educação remete ao bem. Isso mesmo, isso mesmo. Com muito empenho e muito profissionalismo. Verdade. Gláucia, muito obrigada por sua participação. Eu que agradeço. Esperamos ter a oportunidade que você participe de outros episódios do Papo de Quinta ou da programação do Portal GA, porque eu fiquei curiosa, gente, em saber muito mais do que foi suficiente aqui neste episódio a respeito dessa jornada de vida tão linda. Obrigada. E dessa missão, que a missão não é só a sua profissão, a missão é literalmente o seu propósito de vida. E agora você, junto com o Instituto Arte Musical, está entrando em uma nova missão. Isso mesmo, totalmente, você disse tudo. Missão é o meu estilo de vida, é o meu chamado, é o porquê que eu existo e faz parte da minha vida. É assim que eu me sinto completa também, né? É isso mesmo. E eu aconselho todos vocês a refletirem sobre o que vocês gostam de fazer, seja profissionalmente, seja por gostar mesmo e de maneira curiosa estudar a respeito, porque de repente, a qualquer momento, você pode descobrir, caso você não tenha descoberto ainda, a sua missão de vida. Isso mesmo, absolutamente, isso mesmo. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Gláucia, eu gostaria que você deixasse um recado para o pessoal, para nós encerrarmos este episódio. Certo. Pessoal, para mim foi um momento muito bom poder falar com vocês. Mas a mensagem que eu gostaria de deixar é que cada um de nós temos algo bom para oferecer. Cada um de nós temos algo para poder acrescentar na vida do outro. Mas eu queria trazer uma mensagem um pouco além, que é a questão da educação, a questão do conhecimento. Ela é capaz de mudar a história de uma nação. Se vocês tiverem curiosidade de saber a história de Singapura, Singapura só tem 60 anos e Singapura tem 50 anos de progresso. É um dos países da Ásia mais abundantes e ricos. Não tem nada para oferecer de questão de plantação, de recursos, mas em tecnologia e segurança se tornou uma referência, porque mudou a história através da educação. Então, eu acredito muito no poder do estudo. Se nós olharmos para os estudos de uma forma não obrigatória, mas como um privilégio para poder construir o nosso futuro, nós vamos deixar de ser imediatistas e planejar melhor o nosso futuro e daqueles que vão vir depois de nós. Linda mensagem, e não se esqueçam, reflitam a respeito de tudo que a Gláucia falou e tenham sempre em mente que você merece ser feliz. Até o próximo episódio. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau. Portal GA e Instituto Arte Musical apresentam programa Papo de Quinta. Oferecimento Grupo Macedo, construindo sonhos, cultivando o futuro.